Boa noite. Primeiro, uma referência ao Wesley, que nos ajudou bastante, um agradecimento, sim. Que todos os conhecimentos dessa garotada e desses atletas, ela veio assimilada por ele, naquilo que são as informações, naquilo que é o approach, que não é o dia a dia de cada um. E tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais, porque é muito difícil tu ficar colocando uma equipe que nunca jogou junto, e que alguns atletas, e a primeira vitória como profissional, alguns atletas entrando no jogo, que nunca tinham participado em jogo do Cruzeiro, com o peso da camiseta do Cruzeiro, traduzir isso em desempenho e vitória, porque a vitória ela foi fruto, e ela uniu o melhor desempenho, talvez com um resultado mais amplo que pudesse ser, mas deixando feliz, sim, e eles têm que ficar bastante felizes com esse contexto todo. Tite, mais uma vez, né, os jogadores tendo essa oportunidade, boa noite para você, boa noite, Wesley. Os jogadores que marcaram os gols hoje, marcaram seus primeiros gols como profissionais com a camisa do Cruzeiro, mas o torcedor também fica sempre naquela pergunta, e quando o Tite vai usar os jogadores que começaram a treinar depois? Como é que você está pensando isso? E dentro do que você viu hoje, esses atletas de hoje, eles vão continuar tendo mais essas oportunidades de ter mais minutagens dentro do Campeonato Mineiro? Essa segunda parte o Wesley fala, depois a primeira eu coloco, pode ser? Pode. Quem vai começar jogando? Não, sobre os atletas que jogaram hoje, sobre novas oportunidades para eles. Bem, acho que boa noite a todos. Eu acho que cada um deles soube aproveitar bem os minutos que tiveram de oportunidade. E a vida é assim, de um atleta profissional, ele entra 15 minutos, ele transforma esses 15 minutos em 30, depois em 45 e depois até chegar um dia ter oportunidade como titular. Então o diálogo que nós tivemos com eles antes de estrear no profissional, de jogar com o professor, era: aproveite o momento ao máximo, porque é muito difícil um jogador se transformar em jogador de elite no Brasil. Não é fácil. Cada um ali tem a sua história de vida, e ter chegado até o Cruzeiro, ter galgado, chegar a uma oportunidade profissional. Então esse é o momento que eles tinham que desfrutar e não deixar que o medo os atrapalhasse no momento de mostrar o quanto eles têm de valor. Então, assim, eu acredito que eles aproveitaram bem e que novas oportunidades serão oferecidas no momento oportuno. Isso faz com que o Cruzeiro se torne mais forte, porque além de você ter duas equipes no profissional, você passa a ter uma terceira equipe, que é como se fosse quase um espelho para ajudar numa segunda. Então, assim, ficamos felizes por isso e vamos torcer que eles possam desempenhar e trabalhar para que possa vir aqui novamente e nos apresentar um bom trabalho. Palavra que eu estou com tanta informação dos atletas individualmente preparando para o jogo, que a gente prepara um jogo para o outro, às vezes com turnos diferentes de trabalho, em que trabalha uma equipe, trabalha a outra, que nós ficamos full time. Então, a partir de agora, com essa alegria de ter voltado, com essa satisfação da vitória, com desempenho, ela ter sim começar a pensar no jogo de sábado. Ô Tite, boa noite Wesley também, parabéns pela vitória. Eu sei que é cedo para a gente analisar ainda, mas o que a gente tem, pelo menos até aqui de amostra, né? O jogo lá no Mineirão, Pouso Alegre, a derrota, o Cruzeiro com 3 jogadores, é claro que tinha versatilidade do Japa, né? Mas tinha também Mateuzinho e Rian, jogadores com 3 características mais de marcação, vamos dizer assim. Hoje, para um jogo em tese fora de casa, né, o Cruzeiro entra com o Rian e com o Japa apenas, e o Rodriguinho sendo esse terceiro homem, que é uma característica mais ofensiva. É uma ideia de um trabalho que passa a ser seu agora, que a gente pode ter entrada dos jogadores principais aí a partir de sábado? É uma ideia de um Cruzeiro mais ofensivo? Aquele Cruzeiro lá de marcação no Mineirão, no primeiro jogo, foi mais uma ideia inicial, e esse Cruzeiro que a gente tende a ver daqui para frente? Talvez não a escalação, mas o que a equipe se propôs, ela possa demonstrar que ela tem que ser uma equipe equilibrada. Primeiro, é bom ter a bola, é bom fazer gol, em conteste.
E a outra, a fase defensiva, ela é necessária para que tu possa vencer. Então, estabelecer esse equilíbrio, mas a ideia não foi ter uma equipe mais defensiva, foram os atletas que nós tínhamos disponíveis, era de uma equipe equilibrada, o Japa fazendo um externo que vinha para dentro, né? Um Christian, vamos colocar da mesma função que o Christian exerce, para ter mais um jogador de composição de articulação por dentro, e nós termos uns jogadores de criação. O que a gente não tinha era um 9 específico. O Lelis é um jogador de lado que chega como 9, mas ele é 7 ou 11 para mim, preferencialmente, que chega depois na área para concluir, como aconteceu hoje. E nós não tínhamos um jogador de referência para ter. E tu vês que a gente sentiu, inclusive, no momento que tu tem um jogador, um 9, que retém a equipe toda, ela se ajusta e sai numa retenção do homem na frente, que o Chico dá essa possibilidade também para a gente. Mas ela não teve essa ideia, não. Ela tem uma ideia de uma equipe que ela propõe jogo, que ela quer jogo, que ela quer bola. Depois ela vai marcar, mas ela quer jogo. Ô Tite, prazer falar contigo, Samuel Venâncio. Você tinha falado sobre a possibilidade ainda do Gerson, desculpa até tá um pouco mais para frente aí, depois desse esforço da diretoria de buscar um jogador do calibre do Gerson, com o investimento que foi, o que isso representa para todos vocês, ter um grande jogador que vai agregar muito, que é a expectativa de todos, agora oficializado aqui no Cruzeiro e apresentado também, já treinando e pronto para estrear, Tite? Eu entendo vocês todas, palavras de honra que eu entendo, mas o primeiro grande trabalho da direção, claro que para mim é aquilo que eu acredito, mas é para o Cruzeiro, é a manutenção de Caio Jorge, a manutenção de Matheus, é a manutenção da equipe base toda, de não deixar sair a equipe base toda, inclusive com as peças de reposição, porque isso dá uma equipe sólida, uma equipe que joga sem pensar, que ela já está entrosada e que ela pode agregar com alguns atletas em termos de qualidade. E é melhor trazermos atletas, e aí é mérito da direção, aí eu entro no Gerson, um jogador que pode agregar qualidade em algumas funções diferentes e deixar um espaço também para que novos jogadores possam surgir, porque senão não dá, é matemático. Traz muita gente, não vai ter espaço para todo mundo, mesmo que tenha que correr o risco daqui a pouco de perder em casa, e que não merecia perder para o Pouso Alegre, não merecia, o desempenho não. Hoje uniu desempenho e resultado, mas o outro jogo não. Então é a valorização primeiro do Matheus, do Caio, que eram grandes objetivos. Eu não sei como é que está a situação do Matheus, mas enfim, a gente fica na expectativa. Quero muito, porque ele é identificado, ele é a camisa do Cruzeiro. Quando se fala de Cruzeiro, eu de longe olhava o Matheus Pereira e digo assim: é Matheus, é Fabrício, que é identificado, é Vijalba, que já estava, é Jonathan, sabe, é William. Então tu vê um esboço dessa manutenção, depois esse acréscimo. Tite, Guilherme do Tic Tac Sports, prazer, boa noite Wesley, prazer falar com você. Eu queria saber como você avalia, independente do resultado de sábado e de hoje, a evolução dos jovens em campo e como você avalia a estreia do Chico, que se movimentou muito bem e criou boas chances. Bem parecido com o que nós respondemos para ele, né? Seria injusto ou talvez não sábio por parte do comandante, que é o Tite, numa primeira amostra descartá-los sem dar um feedback para eles. Inteligentemente ele sabe fazer isso com maestria, deu moral para os meninos, deixar os meninos tranquilos para poder desenvolver o que sabem desenvolver, porque não é fácil você vestir essa camisa, todos vocês sabem. Então tinha muitos meninos ali que não tinham jogado no Mineirão com aquele peso, e hoje voltaram. Ele deu bastante tranquilidade para todos. Não vamos mexer em nada, vamos manter, porque nós temos que dar o feedback e depois cobrar a assimilação dos atletas. Então isso é de primeiro aprendizado, segundo parabenizá-lo por ter uma atitude sábia e inteligente como foi, para poder dar moral para os meninos e sustentar isso. Chico, o Chico tem uma característica que nós precisávamos na equipe. O Caio ataca espaço
Nós temos o que machucou o Neiser, que ataca espaço, jogador de torque, de explosão. E nós precisamos de um jogador de retenção na frente, para que nessa bola que entra no pivô, as infiltrações e as aproximações acompanhem. E o Chico, eu conheço ele, vocês conhecem também, ele tem essa característica muito marcante e muito inteligente para a tabela curta. Se infiltrar com ele, daqui a pouco ele deixa alguém na cara do gol. Afora a presença de área, bola de cabeceio, então ele vai agregar, né, vai condicionar fisicamente para ter uma continuidade também maior no aspecto físico, para agregar possibilidades diferentes que elas possam acontecer no jogo. Tite, sobre essa pré-temporada, né, um pouco diferente, porque tem que pensar num time, igual você falou, atletas que formam a cara do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo você tem que competir, né, no Campeonato Mineiro, e aí a opção de colocar alguns jovens e fazer essa mescla. Como que você está pensando isso durante toda a temporada, né? Como é que vocês estão organizando esses trabalhos? Como que a comissão técnica também está implementando essas atividades na Toca da Raposa, para ter o melhor e um entendimento mais rápido de todo o grupo e o que está acontecendo, pensando aí até no brasileiro, né? Agora saiu a tabela, o primeiro jogo é contra o Botafogo. Que bom, e é inteligente a pergunta, e é uma maneira de colocar para quem está nos ouvindo que técnico e comissão técnica toda não poupa ninguém, ele quer ter todo mundo. Porém, há um departamento médico, departamento de fisiologia, e a não expor aos atletas para que eles tenham uma lesão e que tu possa perdê-los numa sequência de trabalho, ele é fundamental. De ter atletas que tu possa repor para não ter uma sequência desgastante que possa viabilizar e manter o nível, é o objetivo também. Por isso também a utilização de 2 ou 3 primeiros jogos. E vou dizer mais, os atletas, a base da equipe estava toda ela no vestiário do Mineirão. Toda! Sabe para quê? Para dar moral para os garotos. Técnico não implanta alma numa equipe. É uma equipe que tem alma. E que o Cássio vai lá para ajudar o Otávio. E que todos os outros atletas, Mateus, me corrigem, Matheus, todos estavam. Talvez estivessem aqui hoje também, só não teve por uma circunstância. Mas de apoio também, de agregar a equipe toda. Ô Tite, até para poder reforçar um pouco dessa mensagem que você passa, né? Quando você traz o Wesley aqui para poder participar da coletiva e quando tenta frear um pouquinho da ansiedade do torcedor com relação ao Gerson, porque diz que é mais importante talvez nesse momento, ter o Caio Jorge no elenco, ter o Matheus Pereira no elenco, a manutenção do elenco é mais forte. Como é que você avalia o trabalho coletivo? Como é que você, como treinador, avalia a importância disso para a sequência de um trabalho? Ele é fundamental. Nós tínhamos essa quantificação de carga muito na seleção e nós precisávamos estar mexendo assim com a ponta do dedo. Porque eram atletas que vinham de viagem, vou fazer uma analogia comparativa, atletas que vinham de viagem, às vezes tinham jogado no sábado, apresentavam no domingo, ou jogado no domingo, apresentado no segundo, e tu tinha que equilibrar essa situação, porque jogos constantes, eles te retiram por vezes a energia, eles te retiram o melhor condicionamento físico, o aspecto psicológico é muito absorvido, porque é a grandeza do Cruzeiro, cara. A necessidade minha que tem é de desempenho e resultado, de nós todos. E tem que trabalhar com essas pressões. Então, de nós termos sim essa, eu não vou dizer tranquilidade, mas essa consciência de usar dessas ferramentas científicas, de usar da qualidade dos atletas, de formar atletas jovens para que a gente possa utilizá-los em momento oportuno que sejam necessários.